tudo bem? Professor Rafael de Sociologia, mais uma vez aqui com vocês, e dessa vez para tratar sobre o assunto pobreza e desigualdades sociais, certo? Hoje vamos entender finalmente qual a relação que pode ser estabelecida entre pobreza e desigualdade. Vamos entender também uma coisa muito falada na sociologia, chamada de cultura da pobreza. Vamos entender o que é isso, hein? Vamos falar sobre a cultura da dependência e, para fechar, vamos apresentar qual é o papel do Estado, a função do Estado em relação à pobreza e também à desigualdade, no combate à pobreza e à desigualdade social. Beleza? Então pega aí teu caderno, tua caneta, teu lápis, fica atento às dicas que eu vou te dar na aula de hoje e vamos começar falando sobre a relação entre pobreza e desigualdade. Primeira coisa que eu vou lembrar para ti, pobreza não necessariamente é um conceito absoluto, ela pode ser percebida como um conceito absoluto, existe a pobreza absoluta, mas também existe a pobreza relativa. Tá? Já falamos sobre isso em aulas anteriores. Na primeira aula sobre pobreza, eu já te falei sobre isso. A diferença entre pobreza absoluta e pobreza relativa. Então, a pobreza pode ser percebida como um conceito absoluto no que se refere aos indivíduos. Mas a desigualdade, ela existe na comparação com o outro. Deixa eu explicar melhor para ti. Existe um conceito de pobreza que é pobreza absoluta, que tem critérios objetivos, que tem a ver com a subsistência. Ter o que comer, ter o que vestir, ter onde morar. Isso é o básico, certo? Se a pessoa não tem acesso a esse básico, ela está abaixo da linha de pobreza. Ela é absolutamente pobre, porque existe um critério objetivo para determinar essa pobreza. Só que quando eu falo de desigualdade, eu não falo de um critério objetivo. Eu estou falando da comparação de um indivíduo com o outro, de um padrão de vida de um indivíduo com o padrão de vida de outro indivíduo. Ou então, de um padrão de vida de um grupo social em relação a outro grupo. Lembra que desigualdade é uma coisa comparativa. Eu não posso falar de desigualdade no sentido absoluto, mas só no sentido comparativo. A pobreza até posso falar de pobreza como critério absoluto, mas desigualdade nunca. Porque desigualdade só existe na relação com o outro. Você vai ser desigual em relação ao outro, porque o outro tem condições de vida que você não tem, e vice-versa. Sempre a desigualdade, ela se estabelece por uma comparação. Lembra disso? Isso é muito importante. Porque já te disse que pobreza não é o mesmo que desigualdade. Pobreza é uma coisa, desigualdade é outra. É claro que elas se relacionam, obviamente, mas elas não significam a mesma coisa, ok? Dito isso, acompanha aqui comigo no quadro. Atenção, não é correto afirmar que a desigualdade provoca a pobreza ou vice-versa. Então, para muita gente na sociologia, a causa da desigualdade não é a pobreza, porque todo mundo pode ser igualmente pobre, entendeu? E se todo mundo for igualmente pobre, não tem desigualdade. Todos são pobres igualmente. Então, essa relação pobreza e desigualdade, ela não é tão intrínseca, ela não é tão própria, né, como muita gente pensa. Você primeiro precisa saber o que é uma coisa, depois saber o que é outra, para você conseguir estabelecer um vínculo. É claro que, muitas vezes, quando a gente está falando de desigualdade, a gente também está falando de pobreza. Mas não é a mesma coisa, é diferente. São conceitos que tratam de assuntos diferentes e que seguem parâmetros diferentes também. Olha só. Tu podes considerar que a riqueza gera desigualdade, mais do que a pobreza. Porque se tu imaginar as sociedades mais antigas, onde todo mundo tinha mais ou menos o mesmo padrão de vida, onde todo mundo, entre aspas, era pobre, entre aspas. E a partir do momento que surge a propriedade privada, a produção e etc., e algumas pessoas se destacam, então esse surgimento da propriedade privada e, consequentemente, da produção voltada ao excedente, ao acúmulo de riqueza, é que vai gerar desigualdade. Então, você pode ter uma visão sobre desigualdade que não tem a ver com pobreza, mas tem a ver com riqueza, com a produção de riquezas. E aí, essa produção de riquezas estabelece um grupo social que tem uma condição de vida melhor e um grupo social que ficou ali na mesma condição que tinha. Então, não é a pobreza que causou, mas sim a riqueza. Que é isso aqui que eu citei como exemplo para você. Vamos ler junto, vamos lá. É possível que nas sociedades mais antigas, você tivesse ali todo mundo como, entre aspas, igualmente pobre.
E aí, a partir de certo momento, com a criação da propriedade privada e da produção de riquezas, um determinado grupo daquela sociedade ficou num patamar de vida melhor, conseguiu alcançar uma condição de vida melhor do que os outros. E aí esse grupo são das pessoas, entre aspas, ricas. Então, por esse raciocínio, esses indivíduos que ficaram ricos é que geraram a desigualdade. O que eu quero te dizer é o seguinte: não é necessariamente a pobreza que gera desigualdade, ou vice-versa. Mas a riqueza também pode gerar desigualdade por essa perspectiva. Mas como combater, então? Como a gente combater a desigualdade e a pobreza? Por essa mesma visão que eu citei para ti, a pobreza e a desigualdade não se reduzem combatendo a riqueza, mas sim produzindo mais riqueza e tornando essa riqueza mais acessível aos grupos sociais que não tinham ainda acesso a ela. Então, se a concentração de riqueza aumenta, a desigualdade social também aumenta e torna mais evidente ainda essa problemática, certo? Então, como é que se combate a pobreza? Produzindo riqueza. Só que, ao mesmo tempo, garantindo acesso a essa riqueza pelas pessoas que não têm acesso, ou que não tinham antes. Então, o lance é fazer crescer o bolo e dividir o bolo. E não ficar com um pedaço gigante do bolo só para um grupo social. Seria essa a forma mais sensata, mais coerente de combater a pobreza e a desigualdade. Produzir riquezas, mas, ao mesmo tempo, garantir o acesso a essas riquezas por parte do conjunto da população. E não somente de um pequeno grupo, de um grupo específico. Aí sim, resolveríamos o problema da desigualdade social. Ok? Dito isso, o próximo tópico fala da cultura da pobreza. Mas, afinal de contas, o que é isso? O que significa essa expressão, cultura da pobreza? Acompanha comigo aqui, ó. Uma das perspectivas mais comuns sobre a pobreza é atribuir aos pobres a culpa, a responsabilidade pela sua própria condição. Então, existe uma visão social, no imaginário coletivo, que a culpa do pobre ser pobre é dele mesmo. Não é da estrutura social, não é da concentração de riquezas, mas a culpa é do próprio indivíduo, é do próprio pobre. É claro que isso é uma coisa muito errada, é uma generalização bastante equivocada. Por essa visão, os pobres eles passam a ser vistos como incapazes e também desmotivados para trabalhar, para produzir, para ocupar um espaço melhor de condição de vida ali na sociedade, certo? Porque você culpabiliza o próprio indivíduo. Você coloca a culpa da pobreza no próprio pobre. Torna a reprodução da pobreza uma consequência da própria socialização. Esse tipo de visão, ele está muito ligado ali ao início do capitalismo moderno. Porque antes, na Idade Média, a pobreza não era nem tão ruim assim, do ponto de vista do imaginário coletivo medieval. Porque tinha-se a ideia, né, a religião transmitia essa ideia, de que o reino dos céus, o reino de Deus, era o reino dos pobres, dos fracos e dos oprimidos. Entendeu? Então tinha essa ideia de que o pobre era pobre materialmente, mas ele seria salvo. Ele alcançaria a salvação eterna. Só que com o passar do tempo, com a mentalidade europeia mudando por conta ali da transição para o capitalismo, o protestantismo também tem um papel fundamental nessa visão nova, né, nessa ética nova, a ética protestante, como diria Max Weber, principalmente o calvinismo, é muito responsável por isso, acabou mudando a visão das pessoas sobre o trabalho, sobre o lucro, sobre a riqueza. E aí a riqueza deixou de ser uma coisa que antes era condenável e passou a ser uma coisa desejável. E o trabalho também. O trabalho virou quase que uma forma de louvação, inclusive a Deus, por parte de determinados grupos protestantes, como os calvinistas. E aí essa nova ideia sobre trabalho, sobre lucro, acaba mudando a mentalidade do povo europeu acerca disso, da riqueza e da pobreza também. E aí passa-se a individualizar a culpa da pobreza para o próprio pobre, né? O pobre passa a ser responsável pela sua condição social. A cultura da pobreza tem um componente hereditário. Por essa visão, né, essa perpetuação da pobreza teria um componente hereditário. Então, a pessoa nasceu numa família pobre, dificilmente ela vai sair daquela condição, dentro dessa lógica. Porque ela vai continuar reproduzindo na sua socialização, a família, os espaços, né, que ela vai ocupar, continuam reproduzindo na socialização dessa criança esses ideais de pobreza. E a sua principal característica vai ser a resignação, ou seja, vai ser aceitar que ela é pobre e ela vai continuar a ser pobre. E aí, com essa perpetuação,
a gente diz que passa a existir uma cultura da pobreza, que tem a ver com a formação da própria criança, com a socialização, com as relações sociais que ela desempenha no ambiente familiar, no ambiente de vizinhança, no ambiente escolar, e que reproduzem essa ideia, né, de como ser pobre, de como ela deve se comportar, do que ela deve sonhar em alcançar, do que para ela se torna impossível. E aí você reproduz isso de geração a geração. Constrói-se, então, uma chamada cultura da pobreza. As crianças pobres são socializadas e acostumadas à pobreza e a reproduzir a condição de pobreza que já vinha dos seus pais. Por isso que a gente falou que passa a ser uma coisa hereditária. A pessoa nasceu numa família pobre, ela já tem uma socialização marcada ali pelos comportamentos relacionados à pobreza, a condição social que é própria e característica da sua família. Então, fatalmente, ela vai crescer com essa visão e vai reproduzir isso ao longo do tempo. E vai estabelecer algumas profissões como impossíveis para ela, alguns objetivos sociais como muito difíceis de ser alcançados. E aí isso nutre no próprio indivíduo que está sendo socializado desde a infância essa cultura, entre aspas, da pobreza, né? Essa prática recorrente e a perpetuação das práticas sociais característicos de quem é pobre ou de quem vive sob essa condição social. Por isso que às vezes a gente encontra em textos essa expressão, cultura da pobreza. É a reprodução, é a perpetuação, é a continuação de práticas sociais vindas do próprio processo de socialização marcado ali, né, na condição de ser pobre, da formação da criança que nasceu numa família pobre e vai crescer reproduzindo esses valores de pobreza, entre aspas. E essa cultura da pobreza, ela tem como consequência, como resultado, além da perpetuação da pobreza e dessa visão hereditária e da perpetuação dos ideais de pobreza e das práticas sociais, ela também gera a cultura da dependência. Ou seja, a cultura da dependência é resultado da cultura da pobreza. Tem a ver com a constante situação de dependência de auxílios do Estado, de auxílios governamentais e de políticas públicas que esse segmento da população passa a ter e passa também adiante, a reproduzir para os seus filhos, etc. Então a criança nasce numa família que grande parte do que tem em casa vem de auxílios governamentais, de políticas públicas, né, de Bolsa Família, Vale Gás, etc. Consequentemente, essa criança ela já vai crescer nesse ambiente e por essa lógica, né, que é da cultura da pobreza e da dependência, ela já vai pensar numa vida adulta onde ela também terá acesso a esses direitos, né? Em vez de motivar-se a sair dessa condição, de procurar um emprego ou de uma coisa que possibilite a ela um desenvolvimento socioeconômico maior, ela vai ficar ligada a esses programas, vai ficar dependente desses auxílios, tá? Então isso é uma forma da sociologia observar. Por que a pobreza se perpetua? Exatamente porque ela está na socialização, ela está na formação das pessoas, que já nascem nesse ambiente e que passam a ter essa característica quase que como hereditária, de nascer numa família pobre e, consequentemente, viver na pobreza, né? Então, é muito parte também dessa construção do imaginário capitalista, da valorização do indivíduo, da meritocracia próprias do sistema econômico vigente desde a modernidade. E isso reforça uma visão paternalista do Estado. Essas pessoas passam a ver o Estado como provedor, porque é do Estado, são das políticas públicas de assistência social, que elas dependem praticamente para se alimentar, para ter ali o mínimo que elas têm, né, o que é necessário para que elas sobrevivam. E aí você vê o Estado como um pai ou uma mãe, né? A visão paternalista é exatamente essa, como aquilo que vai prover, a partir das políticas públicas, aquilo que aquela família precisa para sobreviver minimamente no seu dia a dia. E isso, por essa visão sociológica, desestimula o ingresso dos pobres no mercado de trabalho, né? Procurar desenvolver-se uma profissão, um emprego, para exatamente deixar de depender desses auxílios governamentais, dessas políticas públicas de assistência social. E com isso a gente tem uma repetição, uma perpetuação, um prolongamento dessa cultura da pobreza a partir da cultura da dependência. E é claro que a gente não pode falar de pobreza e dependência social
sem falar do papel que o Estado, até pela legislação também, né, pela própria lei brasileira, exerce no combate a isso, né, a essas questões sociais, a essas mazelas como a pobreza e a desigualdade social. A pobreza pode ser vista como a restrição de possibilidades para haver uma mobilidade social ascendente. Vamos devagar. O que é mobilidade social? A ideia de mobilidade vem da ideia de movimento, certo? Então, se eu falo de mobilidade, eu falo da possibilidade de movimentar-se. Quando eu falo de uma coisa ascendente, eu estou falando de algo que está crescendo. Se fosse descendente ou descenso, seria para baixo, mas ascensão é para cima. Então, quando eu falo de possibilidade de mobilidade social ascendente, eu estou falando da pessoa que está aqui na base da sociedade, né, nas classes mais baixas, ela subir na pirâmide social, ela alcançar uma condição de vida melhor do que ela tem hoje. Isso se chama ascensão ou mobilidade social ascendente. Segundo a sociologia, a pobreza ela restringe isso. Ela dificulta que muitas pessoas que estão nas classes mais baixas consigam ascender, consigam subir de condição de vida, subir de classe social. Então, para que isso se torne mais facilitado, para que se torne menos dificultoso, é até melhor, a implementação de políticas públicas, a participação do Estado é fundamental. Porque é a partir dessas políticas públicas, sobretudo de assistência social, que o Estado vai determinar a distribuição social da renda, seja de forma direta ou de forma indireta. Tá? Eu vou citar um exemplo para ti. Programas como o auxílio emergencial, que teve durante a pandemia do coronavírus, assim também como o Bolsa Família, são programas de transferência direta de renda, porque essas famílias recebem um determinado valor em dinheiro. Tá? Não é indireto. Se fosse indireto, seria em serviço, por exemplo. Seria tipo Vale Gás, que já é um tipo de recurso destinado para determinada coisa, para, né, comprar o gás de cozinha, vamos supor. Então existe a transferência direta e a indireta. Os programas de transferência, as políticas públicas de transferência de renda, elas são todas promovidas pelo poder público. Elas são promovidas pelo Estado. Então, o primeiro papel do Estado é exatamente o papel de facilitar, ou melhor, de tornar menos difícil, de tornar menos complicado, com que essa parcela da sociedade que é vulnerável, que é desfavorecida economicamente, ela consiga ter um padrão um pouco melhor de vida. Né? O perigo disso, como a gente viu ainda há pouco, é criar essa cultura da dependência. Seria o grande perigo da continuidade desse papel do Estado de maneira tão presente. É que essas pessoas passem a depender quase que exclusivamente dessas políticas de assistência. É um risco. Mas, ao mesmo tempo, o Estado precisa garantir isso. Precisa cumprir o papel que a própria legislação determina a ele, de provedor dos direitos sociais. E aí uma das formas é essa, estabelecendo políticas públicas que promovam uma distribuição social da renda e de recursos também, que seja mais igualitário, que passam a ser uma alternativa para enfrentar a problemática da pobreza e da desigualdade social. Bom, então vamos lá, vamos fazer um resumão do que a gente viu na aula de hoje. Na aula de hoje, nós falamos sobre a cultura da pobreza, essa perpetuação que vem das relações sociais, da socialização das crianças que nascem em famílias pobres e que passam a reproduzir esses comportamentos, hábitos e ideias sobre a sua própria condição social. É visto até como um critério hereditário, muitas vezes, né? Apesar de não ser. Eu estou dizendo que é visto como, não que é. Vimos a cultura da dependência, que é uma consequência dessa perpetuação da cultura da pobreza, e vimos agora o papel do Estado no combate a esses problemas, a essas mazelas sociais, sobretudo na formulação de políticas públicas voltadas à assistência social e também à transferência de renda, seja essa transferência de forma direta ou de forma indireta. Eu espero que tu tenha anotado tudo isso, viu? Porque são dicas importantes para você entender esse conteúdo sobre pobreza e desigualdades sociais. E com isso, ó, nós fechamos mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido proveitosa para todos vocês e a gente se vê numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.